a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Salmo 129, o capítulo inteiro, e destacamos o versículo 8 que diz assim: E os que passam, não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O tema de hoje é: somos perseguidos, mas jamais derrotados. A igreja sempre foi perseguida. O diabo é o grande perseguidor. O mundo é o grande perseguidor. E a própria velha natureza das pessoas, a natureza do pecado, também persegue aqueles que creem no Senhor. Veja, nós temos três grandes inimigos e os três são mais fortes do que nós. Deus não tem inimigo à sua altura. Deus jamais vai ter um inimigo à sua altura, mais poderoso do que ele. Não, o diabo e os seus demônios não são nada diante do Senhor. O mundo perverso não é nada diante de Deus, tanto que ele já destruiu esse mundo com o dilúvio e demonstrou destruição em Sodoma, Gomorra e outras cidades deste mundo. Ele simplesmente, num piscar de olhos, destruiu. Então, o mundo não é nada para ele. E a nossa velha natureza também não é nada. Veja, então, qual seria o grande inimigo de Deus? De quem ele deveria ter medo? De ninguém. Deus é absoluto, nada atinge ele. Mas nós, bem por outro lado, sim, nós temos três inimigos que são muito mais fortes do que nós. E muitas vezes, o diabo e os seus demônios têm um poder muitas vezes maior. Não só poder de realizar o mal, como também de capacidade intelectual. E o mundo, então, também nós já conhecemos bem, é tudo difícil para nós. Só que nós nos agarramos em Deus. Como Deus não tem inimigos que sejam à altura dele, ele vence todos eles, então nós agarramos na perna de Deus e ficamos lá agarrados, firmes. Não largamos o Senhor. Então estamos tranquilos. Mas algumas coisas vão nos atingir, porque Deus, ele também tem os seus planos em relação a nós e ele permite algumas coisas. Então ele vem com este salmo, inspirado pelo Senhor, e nos diz algumas verdades. A primeira é uma pergunta: povo de Israel, conte para mim o que vocês passaram, como é que ficaram os perseguidores de vocês? E o povo responde: sim, nós fomos surrados várias vezes nas nossas costas que abriram vergas. É igual o arado faz no chão e abre vergas no chão. Sim, nós apanhamos muito, nós sofremos muito nas mãos dos inimigos. Mas o Senhor nos deu a vitória, nós vencemos, o Senhor venceu por nós. Então Deus faz uma recomendação. E essa recomendação parece, à primeira vista, bem estranha. Sim, ela parece bem estranha. Como nós poderíamos falar assim para as pessoas que estão à nossa volta, que Deus não as abençoasse, que Deus não desse nenhuma bênção sobre eles? Isso parece que fica contrário ao que Deus quer de nós. Mas veja o que Deus está falando, que a bênção é para aqueles que creem no Senhor. A bênção são para aqueles que respeitam a Igreja de Cristo. A bênção é para aqueles que respeitam o seu pastor. A bênção é para aqueles que ouvem o Evangelho e são convertidos e então seguem o caminho da paz, o caminho do perdão. São perdoados por Deus e perdoam o próximo. E essa é a bênção
que nós, como igreja, queremos receber a bênção de Deus sobre nós e tudo vai ir bem. Nós queremos essa bondade de Deus em nossa vida. Só que a igreja não pode abençoar pessoas que são seus inimigos. Pode pregar a palavra, pode ensinar aquilo que é correto, mas não abençoar pessoas que vivem no erro, que estão vivendo no pecado. E esse é o recado desse salmo. Parece à primeira vista estranho, mas não é. Deus quer pessoas convertidas junto com Ele. Deus não aceita pessoas que lutam contra Ele, que são seus inimigos. Ele não aceita isso. E jamais vai fazer coisas boas para eles. E nem quer que a igreja o abençoe ou os abençoe. Mas pregue a lei, acusando-os que eles vão para o inferno se não se arrependem. Essa é a função da igreja. Então Deus deixa claro neste salmo que nós devamos fazer isso. E olha como é que ele diz: que os que passam na frente dessas pessoas que não creem, não digam a eles, aqueles que não creem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor Deus coloque uma bênção sobre vocês. Não, eles não estão arrependidos, são pecadores e eles precisam ouvir o castigo de Deus, não a bênção. E também não digam, nós os abençoamos em nome do Senhor. Nós queremos bem para você, que tudo dê certo na vida e que não haja arrependimento. Então veja como é difícil a vida de um pastor, por exemplo. Ele precisa apontar o erro das pessoas e não ficar passando a mão sobre os congregados, muitas vezes, que estão vivendo no pecado, ou outras pessoas do mundo. O pastor não pode fazer coisas que Deus não quer que ele faça, mas ele precisa pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina, mesmo que tenha pessoas que tenham raiva dele. Ele vai continuar. Essa é a sua função. E a igreja local, ou a igreja como um todo, ela precisa pregar a palavra do Senhor e estender a grande bênção para aqueles que estão arrependidos. Mas aqueles que lutam contra a igreja, eles não podem receber a bênção do Senhor. É o próprio Senhor que orienta desta forma. Nós precisamos orar. E isso Deus nunca vai tirar de nós. Ele recomenda. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Vamos orar por aqueles que estão vivendo no mau caminho. Vamos pedir a Deus que os converta. E precisamos levar não o Evangelho, não a boa nova da salvação para eles, mas a lei que os condena. E no momento que eles se arrependem, sim, aí vem o Evangelho, aí vem toda a bênção do Senhor. Veja que risco correm as pessoas que estão indo contra Deus. Eles estão indo embora da bênção do Senhor. Estão saindo debaixo das mãos do Senhor e as bênçãos de Deus não os atingem mais, não os leva para um bom fim. Vamos sempre nos arrepender, ainda nós temos tempo, Deus deu esse tempo para nós. Vamos nos arrepender, pedir o perdão a Deus e mudar de atitude, seguir o caminho de Deus, seguir o caminho da igreja, seguir o caminho do Evangelho de Cristo. E junto com Deus, nós recebermos a bênção de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, a igreja sempre foi perseguida. O Senhor sabe disso. Mas a igreja, ela sempre confiou no Senhor. O Senhor também sabe isso porque o Senhor deu esta fé. Por isso nós te pedimos, ajude-nos a suportarmos as aflições que o mundo nos impõe, que o diabo nos impõe e que a nossa velha natureza nos impõe. Mas dê-nos uma fé forte, grande sabedoria e todas as coisas que nós precisamos. E aqueles que não creem, te pedimos a oportunidade que eles também possam crer, que eles também possam se arrepender
e seguir conosco o caminho da paz. Em nome de Jesus. Amém.